Vamos acordar? Eu estava sentindo que o culto, desde que começou, estava meio em passos lentos, né? Mas eu quero despertar vocês a dar o grito que tem lá na faixa escrito do lado de fora aí. E hoje pela manhã, assim que a gente chegou, tinha umas pessoas logo cedo parado ali olhando para a faixa. Ele já ressuscitou. Aleluia! Amém, irmãos. Irmãos, a gente precisa estar feliz. Glória a Deus. Olha, eu fico imaginando se nós tivéssemos a noção. Não adianta dizer que tem que não tem. Nós não temos. Nós não temos. Precisa fazer um esforço para ter a noção do que é dizer que Jesus ressuscitou. Nós não temos a dimensão disso. Infelizmente. Infelizmente. Sabe quem tem essa dimensão? Sabe quem pode abrir a boca, estufar o peito e gritar que ele ressuscitou de fato? São os discípulos de Cristo Jesus, os apóstolos. Percebam, irmãos, que da sexta-feira, a partir da quinta, quando ele foi preso, da quinta para sexta-feira, foi uma tristeza, foi uma turbulência que esses discípulos vivenciaram. Tenta imaginar como estava o coração desses discípulos. Caminharam com Jesus durante 3 anos, não é 3 dias. 3 anos, viram milagres e milagres que os olhos humanos nunca tinham presenciado. Conviveram lado a lado com Jesus. Que carinho, que amor vivenciaram. E depois eles foram surpreendidos por uma traição, por uma covardia. Aquilo veio um sentimento de revolta dentro de cada um deles. Veio um sentimento de temor, porque Jesus foi preso e eles poderiam ser presos também. Estavam atônitos. Vai coletando aí os níveis de sensações, de sentimentos que esse coração humano começou a sofrer. Depois eles agora ficam todos preocupados, entristecidos, quando de repente Pilatos traz Jesus e eles veem a figura de Jesus, daquele tão querido mestre, banhado em sangue. Foi uma noite horrível. Nenhum discípulo dormiu. Não tinha como dormir. A quinta para a sexta foi terrível. Não dormiam, não conseguiam relaxar, não tinha como. O que estão fazendo com ele? Vão bater na nossa porta. O que será de nós? Ao mesmo tempo, uma frustração, outro sentimento, frustração. Mas ele disse que era filho de Deus, e como é que ele morre desse jeito? Apesar de Jesus ter dito isso várias vezes, eu nasci para isso, eu vim para isso, mas eles não entendiam isso. Eles não conseguiam. Jesus falava do seu reino, mas eles achavam que era um reino terreno. Não havia essa compreensão ainda. Será que nós somos tolos, abandonamos tudo para seguir esse homem e agora está visto que ele era um simples homem e morreu? E nós agora, junto com nossas famílias,
famílias estamos correndo um sério risco. Como nos deixamos enganar dessa forma? Percebe os sentimentos? A dúvida, a angústia, o medo, a insegurança, a incerteza, a revolta, tudo junto, tudo junto. Não tinha como dormir, não tinha como descansar, não tinha como parar. Eles estavam realmente vivenciando várias sensações, vários sentimentos. E de repente eles vão para a rua e vê Jesus ali no meio de uma multidão, Jesus sendo trazido, todo banhado em sangue, debilitado. Os olhos não conseguiam acreditar no que estavam vendo. O texto que eu ia ler já foi lido aqui pelos irmãos. É o texto de João, capítulo 20. Jesus é preso em uma quinta-feira à noite, é julgado, flagelado, crucificado na sexta-feira. Sua morte acontece no final da tarde da sexta e é enterrado às pressas. Por que às pressas? Não é porque o corpo estaria fedendo, não. É porque havia a expectativa do sábado. E a lei dos judeus dizia que ninguém podia tocar num defunto. A lei dos judeus dizia que ninguém poderia trabalhar, fazer absolutamente nada no sábado. Ele tinha que ser descido rapidamente da cruz e rapidamente ser sepultado. Perceba que a família de Jesus e os discípulos não tiveram nem sequer o privilégio, a chance de velar o corpo de Jesus. Não pôde ser velado. Já no domingo, eles acordam de madrugada, por isso que a gente coloca o culto cedinho, né? 6 horas. Há igrejas que fazem mais cedo ainda, para tentar vivenciar aquele dia, aquele momento que os discípulos vivenciaram. E eles não estavam preocupados com a hora, não, porque não dormiram. Como voltar para casa deixando o corpo de Jesus ali? Os cuidados foram tomados pelos romanos, pelos escribas e fariseus. Havia soldados romanos ali guardando o sepulcro, uma pedra enorme, fechando o sepulcro. Havia também os escribas, soldados ali, dos escribas, da sinagoga, que estavam também auxiliando a guarda romana. Então havia gente demais ali, porque Jesus havia dito que ressuscitaria. E o medo deles, vai que isso acontece. Mas o medo era: os discípulos podem roubar e depois dizer que ele foi ressuscitado. Então coloca a guarda, coloca pessoas, fecha tudo, protege, vamos ficar lá. Eles só não sabiam que ao virar o dia, o anjo ia aparecer. E o barulho foi tremendo, aquela claridão surgiu e a pedra foi rolada. E todos correram assustados ao ver aquele que eles tinham crucificado sair andando dali. Percebe o pavor que foi? Olha, eu fico imaginando aqueles soldados correndo, deixando lança, deixando escudo, deixando tudo. Eu acho que as pernas batiam nas costas e correram muito. Correram muito. Tente imaginar um dia você estar no cemitério
e de repente aquela porta do sepulcro cair, e quem você sepultou vinha andando ali. Pensa, tenta imaginar. A sensação não é outra, é correr. Quem vai ficar? É correr. E Jesus sai. E de repente vem os discípulos logo cedo para terminar o serviço, porque tinham que embalsamar o corpo. E quando eles vão embalsamar o corpo, aí já era o domingo, já poderia fazer. A surpresa é de ver que a pedra já tinha sido retirada. Ainda temerosos, mas entram no sepulcro e dão de cara com um lençol ali. Dão de cara com uma outra cena que João faz questão de registrar no verso 7. Ele diz que o lençol que tinha estado sobre a cabeça de Jesus estava agora não no lugar que eles colocaram, mas em outro local e agora dobrado num lugar abaixo. Esse detalhe, irmãos, é muito significativo. Porque Jesus várias vezes, usando aquela parte igual a essa, por cima da sua roupa, todas as vezes que ia comer, ele retirava, dobrava, com um jeitinho só dele e colocava no canto. Essa cena durante 3 anos foi vista muitas vezes pelos discípulos. Por isso eles colocaram o lençol embaixo da cabeça de Jesus. Não sei se dobraram, não sei se enrolaram, porque eram pedras, e agora eles encontram dobradinho do jeitinho que ele fazia.